Já ouviu alguém dizer algo como: sinto a presença de Deus aqui, ou há algo estranho nele, ou algo nela me deixa desconfortável? Talvez até a frase: algo nisso simplesmente não me parece certo. Talvez você esteja familiarizado com essas frases ou similares. Todas elas se referem a algum tipo de habilidade para discernir coisas que são invisíveis, coisas não ditas e geralmente escondidas. Acredite, existem muito mais coisas do que os nossos olhos podem ver, e é através do discernimento espiritual que nós podemos contemplar e distinguir essas coisas ocultas. Se você é uma pessoa que sente as intenções de outras pessoas, mesmo que elas nunca tenham feito nada para transparecer isso, ou se você às vezes tem a sensação de que algo vai acontecer, e geralmente estava certo sobre situações e pessoas, ou até mesmo tem sonhos ou visões, você é uma pessoa com dons, sensível ao mundo espiritual, e Deus te deu essa capacidade por um motivo. Vamos entender um pouco sobre discernimento espiritual e como essa capacidade é fundamental em nossas vidas. A definição do dicionário para discernimento é simplesmente a capacidade de julgar bem. Uma definição secundária relaciona-se à espiritualidade e diz: percepção na ausência de julgamento, com o objetivo de obter orientação espiritual e compreensão. Em outras palavras, discernimento espiritual é a habilidade de ver, ouvir e entender coisas espirituais que não são prontamente vistas, ouvidas ou compreendidas. Agora, é importante estabelecer o que o discernimento não é. Não é intuição, não é uma sensação visceral, não é um superpoder. É um dom espiritual dado por Deus para propósitos espirituais. O discernimento espiritual é algo fornecido pelo Espírito de Deus para nos conduzir e orientar para a vontade dele. É um processo intencional de Deus para nos trazer para a cooperação com o plano dele para nossas vidas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, fala sobre discernimento espiritual, e a Bíblia diz: estas coisas também falamos, não em palavras que a sabedoria humana ensina, mas em palavras que o Espírito Santo ensina, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. No entanto, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura, nem pode entendê-las, porque são discernidas espiritualmente. Uma distinção importante neste verso é que o discernimento espiritual está intimamente ligado ao Espírito Santo. O discernimento vem do Espírito de Deus, não é algo que vem de ser um bom juiz de caráter, nem algo que vem de si mesmo. Vem de Deus como um dom espiritual, assim como a palavra de Deus também afirma em 1 Coríntios 12:10, que a uns é dada a operação de milagres, a outros profecia e a outros discernimento de espíritos. Deus nos dá a capacidade, através do Espírito Santo, de discernir entre vários espíritos e forças neste mundo. No cerne do discernimento espiritual está a guerra espiritual, pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra os governantes nas regiões espirituais, contra as autoridades espirituais, contra os poderes malignos sobre esta escuridão presente, contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. É complexo de entender, e muitas vezes pode soar como uma obra de filme de ficção, mas é a verdade que a palavra de Deus nos deu. Acredite ou não, há forças espirituais agindo nos bastidores que não podemos ver. Existem forças de luz e trevas que buscam influenciar o coração humano a favor ou contra Deus. O dom do discernimento espiritual permite ao crente discernir quando há forças espirituais em ação no curso da vida diária. Você precisa entender que o dom do discernimento espiritual permite que você identifique quando há forças espirituais em ação, sejam elas boas ou ruins. Isso significa que você não sai por aí discernindo que o caixa do supermercado está possuído só porque te deu o troco errado. Você não sai por aí dizendo que sente a presença de Deus só porque tocou uma música gospel. Ter o dom do discernimento não te faz mais santo que os outros, mas o ponto aqui é que o discernimento é um presente maravilhoso. Ter um espírito de discernimento nos dá uma arma contra as forças do mal, porque não somos facilmente enganados. Percebemos coisas como um pregador que menciona Deus, mas nunca o nome de Jesus. Com os olhos do discernimento, olhamos para o artista gospel lançando um disco e vemos se como eles vivem condiz com o conteúdo de sua música. Eles estão cantando
Aleluia, mantenha meu coração puro, mas estão vivendo em pecado. Com o dom do discernimento, sabemos que se invocarmos a Deus em momentos de tentação e provação, o diabo terá que fugir, conforme diz Tiago 4:7. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, ou que esse vídeo poderia ajudar a esclarecer algo, considere compartilhá-lo. E não se esqueça de se inscrever, assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Voltando ao nosso tema, se formos capazes de abrir os olhos e ver que nossas tentações são de natureza espiritual, que nossos testes, tribulações e lutas são de natureza espiritual e que a batalha por nossas mentes e corações é de natureza espiritual, então, através do poder do Espírito Santo, seremos capazes de resistir a essas forças espirituais. Eu acredito que outro termo para discernimento é visão espiritual. Você está enxergando o espiritual. Você está considerando que tipo de atmosfera está sendo criada por um filme, por um programa ou por um jogo que você está assistindo. É uma atmosfera que cria uma sensação de excitação através do medo? Ou tem algo mais ali? Você considera as implicações de certos objetos que traz para casa? Qual é o significado daquele souvenir ou presente de um amigo? E não estou falando de coisas inocentes como canecas ou chaveiros, estou falando de objetos específicos que são únicos para uma religião específica. A visão espiritual fará você se perguntar coisas como de onde veio aquela coisa, o que significa, se é um objeto ritualístico, e assim por diante. No entanto, o discernimento não é apenas para o sobrenatural ou para os dotados. Todo cristão deveria ter uma medida do Espírito Santo para ajudá-los a discernir decisões e escolhas na vida cotidiana. Quando estamos pensando e agindo de acordo com o Espírito, estamos alinhando nossas vidas com a vontade de Deus. Isso, obviamente, pode ter implicações para decisões importantes na vida, como com quem se casar, qual casa comprar ou qual carreira escolher. Mas também pode ter um impacto em decisões cotidianas mundanas, como o que vestir hoje ou onde ir almoçar. Para as pessoas que estão sintonizadas com a orientação do Espírito, podem se ver levadas a encontros divinos. E quando digo divino não é por acaso, você está no lugar certo na hora certa. Você perdeu aquele ônibus que, por acaso, sofreu um acidente naquele dia. Você ficou doente no dia em que algo sério aconteceu no seu local de trabalho. Ou você pegou um caminho errado e esbarrou em pessoas que Deus queria que você encontrasse para oferecer uma palavra de encorajamento, ou para que elas possam abençoar você de alguma forma. Existem inúmeras histórias de pessoas que sentiram a orientação para ir a um determinado lugar em um determinado momento e encontraram alguém que precisava de ajuda ou de uma palavra amável. Mais tarde, reconheceram isso como um encontro divino. Se seguirmos as orientações do Espírito Santo, nos veremos conduzidos e atraídos em todas as direções. Agora, por que o discernimento espiritual é tão importante? Seríamos prejudicados se ninguém o tivesse? O Espírito Santo o concede como um presente aos cristãos por um motivo. Mas qual é esse motivo? Uma razão é que há forças e poderes no mundo que estão além da nossa linha de visão natural. O discernimento espiritual nos sintoniza com essas forças e nos ajuda a navegar por elas. Se não estivermos sintonizados com o Espírito de Deus, como esperamos estar alinhados com a vontade de Deus? É o discernimento através do Espírito Santo que nos permite seguir a Deus da maneira que devemos. O Espírito Santo abre nossos olhos para a verdade das realidades espirituais em cada decisão de nossas vidas. Deus não está lá fora, desconectado e indiferente às nossas vidas. Se estivermos dispostos a ouvir e nos abrirmos para o Espírito Santo, descobriremos que Deus tem interesse no ordinário e no mundano de nossas vidas. Seremos capazes de discernir a vontade de Deus em todos os aspectos de nossas vidas. O discernimento espiritual é uma parte importante da experiência do crente. É fundamental para nos ajudar a discernir as forças espirituais ao nosso redor neste mundo, discernir a vontade de Deus para nossas vidas e nos ajudar a segui-la. Cada um de nós deve orar pelo dom do discernimento para que estejamos alinhados com a vontade de Deus. Várias vezes nas Escrituras, homens e mulheres de Deus são guiados a fazer algo ou ir a algum lugar por causa de seu discernimento da vontade de Deus. Deus não parou de falar hoje.
Deus ainda está falando, nos guiando, chamando-nos para ir e fazer por Ele. É nossa tarefa pedir ao Espírito Santo a capacidade de ouvir e seguir.